Olá, é motivo de grande alegria receber você para mais um Itacast, o podcast da Igreja Batista Itacuruçá, na Tijuca, Rio de Janeiro. E hoje nós vamos falar sobre missões no mundo. Para isso está conosco aqui pastor Alexandre Peixoto, que é diretor de operações da Junta de Missões Mundiais. É uma alegria muito grande ter o pastor aqui conosco e pastor Israel Belo, que estará nessa conversa juntamente contigo. Pastor Alexandre, primeiro eu quero dizer de uma experiência que eu tive com um irmão do outro lado do mundo, quando estava servindo a Junta de Missões Mundiais como missionário, e algo que foi muito importante para minha família, que o senhor foi nos visitar. Isso mostra o seu relacionamento com os missionários, conhecer cada missionário, o trabalho de cada missionário, a pessoa, missionária. Então foi um momento muito importante para a nossa vida ter o irmão conosco do outro lado do mundo. Mas aqui no Brasil nós vamos conversar sobre o que Deus tem feito no mundo, o que a nossa junta tem feito, como que tem atuado. Primeira pergunta é a seguinte: como você descreveria o cenário missionário atual aí em diferentes partes do mundo? Como está esse cenário hoje? Olha, primeiro uma responsabilidade bem maior do que eu descrever algo assim. Eu posso falar do meu dia a dia. Eu não estou nesse nível do pastor Israel, o seu aí. A gente está totalmente envolvido com missões, né? Eu tô em missões desde o meu início da minha caminhada cristã. O que mais me chamou a atenção nos ministérios, na igreja, era a ideia de fazer missões. Eu venho de um lar cristão, de uma mãe muito piedosa, e minha mãe não tinha tempo ruim com ela, não. Durante o dia estava trabalhando, chegava do trabalho, passava a mão nos 6 filhos e dá-lhe culto nas casas. Aquilo era segunda-feira numa casa, terça a gente ia para a igreja, na quarta tinha culto em alguma casa, quinta tinha culto na igreja, sexta tinha culto lá em casa, e a vida ia assim. E ao longo da minha trajetória, meu crescimento, eu fui entendendo essa importância de pregar o evangelho. Então, eu te diria assim, com todo o meu envolvimento, o cenário que nós temos é uma América Latina com uma força crescente do evangelho, uma África que desponta como uma das grandes forças para a expansão do evangelho, ok? A igreja na África, se a gente pensar numa igreja da Nigéria, é uma monstruosidade. A Convenção Batista na Nigéria, que é o nosso paralelo, Convenção Batista Brasileira, a gente está falando em mais de 40 mil igrejas. É uma coisa, é um fenômeno. No Brasil são quantas? No Brasil nós somos cerca de 14 mil igrejas. Então, quando você pensa que o Brasil é muito desenvolvido, aí você chega numa Nigéria, você vê mais de 40 mil igrejas batistas. Eu não estou falando de igreja evangélica. São pequenas, médio porte, ou variado? Não, quando tem mega igreja. Tem mega igreja e pôr as grandes nossas aqui no chinelo. Igreja é igreja, certo. Maior numericamente ou menor. Foi um jeito de falar aqui, né? Claro. Mas quando você vem para a América Latina, você vê uma grande explosão do evangelho, as possibilidades do envio de missionários é muito forte. A África, a gente tem uma grande esperança na igreja da China. Né? A China vai explodir como força missionária também. Só a gente está falando de 1 bilhão e tantos milhões de pessoas. A gente ouve há tanto tempo sobre a China, parece que não está acontecendo. Vai acontecer? Não, está acontecendo. Está acontecendo. Está acontecendo. Não é que vai acontecer. Por um momento eu pensei numa China aberta, né, com a força. A gente está falando de uma igreja na casa dos 90 milhões de pessoas. E aí você pensa, a quantidade de missionários podem surgir e ir para o mundo. Né? Mas hoje a gente tem a Filipinas. A Filipinas hoje é um fenômeno para ser estudado. A Filipinas tem uma das maiores diásporas de profissionais. Então, essas pessoas cristãs estão sendo enviadas para trabalhar. Muitos deles em trabalhos, às vezes, não vou chamar de subemprego, obviamente, mas tem uma boa quantidade em subempregos, mas tem pessoas bem colocadas também em navios, em hotéis, em empresas. Então, os filipinos hoje estão pelo Oriente Médio como empregadas domésticas.
essa força vai explodir em algum momento. Sem Se a gente dúvida. pensar no Rio de Janeiro, em São Paulo, Brasil, nas grandes cidades, em que hoje os ricos, quando contam a história, eles olham para trás e falam assim, foi o chofer, foi o motorista, foi a babá, foi a minha babá que falava de Jesus. Que foi a origem do cristianismo, com os escravos e os soldados. Eles que levaram a expansão da fé, né? Sim, a gente olha então para a igreja na Filipinas, ela tem esse potencial. E é muito nítido hoje. Mas, Alexandre, eu tenho duas curiosidades. A segunda, mas eu quero que você responda a primeira em primeiro lugar, mas a segunda é sobre esse fenômeno que a gente vê, não é, Samir? De uma alta secularização, inclusive dentro do cristianismo. E a primeira é a seguinte: esses cristianismos chinês, filipino, latino, africano, eles são diferentes ou eles têm mais pontos em comum do que incomuns? Vamos lá, né? A gente está falando que hoje em dia dá até preguiça e antipatia abrir um Instagram para ver igreja no Brasil. É um leilão, é uma exposição que chega a ser ridículo. Às vezes você vê alguma coisa, nós que estamos há muitos anos envolvidos com a igreja, a gente chega a achar que aquilo é teatral, é brincadeira. Mas, na verdade, o sujeito é aquilo, ele é pai, bispo, ele é não sei o quê, ele é apóstolo, profeta de nações, não sei das quantas, e chega a ser jocoso isso, né? Então, talvez essa secularização também do teatral, do serviço de entrega para atrair pessoas, impacta a nossa percepção. Mas o evangelho, ele puro, do discípulo, do discipulado, do servo de Cristo, a gente vai ver uma constante. Em todos os lugares. Em todos os lugares. Você vai ver uma música que é diferente na África, mas um sermão, um ensinamento, um trilho de discipulado, né? Uma confissão de fé em Jesus Cristo, que ela é real. E aí você precisa analisar um pouco e aceitar, aceitar de certa forma, a aplicação na realidade, na cultura. Não dá para esperar que um africano vai aceitar esse culto como a gente tem, no mesmo ritmo, ok? Todo mundo sentadinho. Sentadinho. E nós mesmos vamos nos libertando desse culto que pertence ao século passado e de outra cultura. Né? Quando a igreja batista no Brasil, que é uma igreja tradicional, encontra esse equilíbrio, a gente começa a perceber como ela se torna referência na sua comunidade e as pessoas vão chegando. Então, eu diria que quando você vai a uma igreja na China, um grupo de chineses, o ensino bíblico deles é forte, mas eles vão ter uma percepção diferente. Quer ver uma coisa que chamou muito a minha atenção? A primeira vez que eu fui a Cuba. O senhor que foi um reitor de seminário, um seminário em Cuba tem 2.300 alunos. É uma explosão aquilo. Semana retrasada eu falei com meu colega de missões em Cuba e ele está com 200 pessoas preparadas para serem enviadas. A gente está numa parceria para viabilizar o envio desses missionários cubanos. Certo. São 200 pessoas sendo preparadas. Prontos. Só que o que me chamou a atenção na igreja de Cuba? É uma igreja muito espiritual. É uma igreja de pequenos grupos, é uma igreja de muita oração. Mas vamos analisar o contexto social deles. Às 15h as pessoas saem do trabalho. Né? Então, se eu sair do trabalho às 15h, a distância do trabalho para casa tem que ser pequena porque o transporte público não favorece, não é? A gente está aqui no Rio de Janeiro, para quem está nos assistindo, Santa Cruz, Tijuca, é 1h30, 2 horas. Não existe isso. A gente está falando de um contexto que a pessoa vai pegar uma bicicleta, vai pegar um ônibus urbano ou vai a pé. Ela vai chegar em casa por volta das 16h30, vai tomar um banho, fazer uma refeição. Às 18h ela vai para o culto. Ela vai fazer. É outra realidade. Você entende? Curiosidade, quanto tempo dura o culto? A pessoa vai ter 2 horas sem tumulto, Mas eu já vi cultos de 3 horas. Eu já vi culto na Índia que as pessoas foram para a manhã inteira. E ninguém estava preocupado em ir embora. Ia ser servido uma refeição, depois eles iam ficar por ali conversando. Nós vamos ao culto, às vezes, por obrigação. Nós podemos ir ao culto porque precisamos disso. Não, no nosso domingo que a gente não foi ao culto, não é domingo, nos sentimos mal.
Não é? A gente está falando de uma realidade que as pessoas vão ao culto porque é o centro da vida delas. As comunidades, as sociedades, eles se encontram. A gente tem que saber respeitar essa diferença. Não sei se responde. Sim, quando eu pensei na secularização, além desse aspecto dos meios de comunicação, essa inversão, para não dizer perversão, é que às vezes nós temos assim uma ideia que a Europa, com a sua dessacralização, vai ser também no Brasil o nosso padrão. Você percebe isso, que a Europa vai exportar essa pós-religião, esse pós-cristianismo, ou também na Europa não é bem assim como a gente imagina? É bem interessante a gente falar de Europa, porque roda por aí que a Europa está sendo islamizada. Não. Os islâmicos estão chegando na Europa, eles estão tendo filhos, e os filhos estão crescendo, mas já tem uma segunda e terceira geração que talvez não são tão dedicada àquilo ali. Ok? Eles têm o impacto da secularização no meio deles. É um tema que um dia a gente pode até pesquisar e conversar. Mas existe uma igreja na Europa hoje que ela está crescendo, de ingleses, de franceses, de italianos. Não nessa proporção mas são que a nossa. Europeus ou imigrantes? Ou isso é irrelevante? Não é irrelevante, não. É muito comum uma igreja que é multiétnica. Essa está explodindo. Mas é possível ver alguns movimentos de igrejas de locais que estão reagindo. Aí você fala assim, estão vendendo templos na Inglaterra. Localização, regras muito rígidas para estacionamento, resta-se vender aquilo e comprar uma outra localidade, perto de um metrô, perto de estacionamento, tem uma série de regras. E essas igrejas, elas dão um novo formato de expressão de culto. No estilo europeu? Não necessariamente. Ah, é? A igreja que hoje expande no mundo, ela não tem um estilo brasileiro, um estilo europeu, um estilo africano, necessariamente. Ela tem um estilo contemporâneo. Eu acho que a gente precisa repensar isso. Não é um estilo europeu ou um estilo brasileiro, mas é uma igreja que é contemporânea. É uma música que as pessoas estão ouvindo. É um sermão que diz respeito ao que as pessoas estão vivendo. Né? É um ponto para considerar. Então, você não vê o cristianismo de uma forma pessimista, futuro do cristianismo? Você vê com otimismo? Não, eu vejo com muito otimismo. Muito otimismo. Eu acredito tanto nisso. Eu vivo cada dia, todo dia por isso. A solução para o mundo é Jesus. A grande questão é em que momento você vai aceitar isso ou não para a sua vida. Certo. Jesus, ele vai igualar todos os homens. É em Jesus nós nos igualamos. Sem necessariamente me tornar pobre ou me tornar rico. Certo. Um homem rico e um homem pobre se igualam em Jesus. Em valores, em forma de lidar com os filhos, na educação. Né? Então eu diria ao senhor que eu vejo com otimismo, porque o mundo está atrás da solução. Eu sei que o Samir está louco para fazer um monte de perguntas. Eu vou fazer mais uma ou duas e deixo você com o resto do Itacast para você. E os Estados Unidos, que a impressão que nós temos que está, do ponto de vista do cristianismo, decadente. A impressão que nos chega, não é? Até por certos exageros. E eu queria perguntar também sobre o Japão. Então, essas duas perguntas aí, que eu vejo no noticiário do Japão e eu fico assim, como é que pode uma sociedade dessa ser feliz sem Jesus, entende? Sim. Eu acho que é uma boa oportunidade. Não sei como o senhor e o Samir vão ver isso, ou quem está nos assistindo, se vai gostar ou não dessa reflexão. Mas a gente precisa lidar com um fato. Essa igreja que luta para manter a história dela, o jeito de fazer culto, um órgão, coral, regras, essa igreja ela precisa parar e pensar se ela está num bom caminho. Então, se nós olharmos para o nosso referente batista nos Estados Unidos, ou a igreja histórica nos Estados Unidos, isso não só nos Estados Unidos, no Chile, no Brasil, em várias partes do mundo, na Europa, eles estão um pouco estagnizados. Né? Estagnou. Okay? Então, a gente precisa considerar isso. Há grandes trabalhos de igrejas que estão despontando nos Estados Unidos, são igrejas contemporâneas e sérias,
como aqui no Brasil. Eu, pessoalmente, acredito que vai acontecer o seguinte efeito. As pessoas estão indo para essas igrejas de mídia. À medida que elas estão se decepcionando, elas não vão abandonar Jesus, mas vão abandonar aqueles grupos. Se nós mantivermos um trabalho de boa comunicação do Evangelho, aberto a receber as pessoas, tendo a paciência de andar com elas para que elas entendam princípios, estejamos dispostos a abrir mão de algumas coisas que não vão alterar o culto, essenciais, nós vamos ter um crescimento da denominação batista, presbiteriano. Eu acredito que em pouco tempo os históricos vão voltar a crescer porque as pessoas vão ficando decepcionadas. É o que está acontecendo nos Estados Unidos. Muita gente está fazendo inchar igrejas independentes. Okay? Isso eu falo em Japão. Sobre como a pessoa pode ser feliz sem Jesus, eu acredito que até certo ponto de felicidade. De segurança. É fantástico andar no Japão com o celular na mão, conversando no celular, e ninguém vai te roubar. É ótimo estar no Japão e no caixa eletrônico e pegar dinheiro e ninguém te rouba. Ou deixar seu celular, seu iPad, ou um bem, qualquer coisa em um lugar e voltar, ele vai estar ali. É fantástico. Quer ver segurança é quando você está num lugar e uma mulher pode ir e vir a qualquer momento. Para mim, isso é um medidor fantástico de segurança. Sem dúvida. Então, eu acho lindo estar num negócio, me deslocando para um aeroporto ou um lugar e vejo que mulheres estão andando, isso demonstra a segurança do lugar. Eu acho que isso traz uma alegria e ele traz satisfação. Agora, eu diria que toda essa estrutura do Japão, ela não traz ao homem o sentido da vida. O transcendente, a razão disso tudo. É muito legal você estar no Japão. Eu brinco com a minha esposa que meu autismo fica todo feliz, porque não tem barulho, né? Você está andando na rua, o trânsito, carro elétrico. Aquela multidão de pessoas no lugar e ninguém está gritando, ninguém está falando alto. Eu amo aquele negócio. Né? Fico, que paz tranquila, né? Mas o que transcende? Qual a razão de conseguir chegar nesse nível de sociedade? O que vem depois? O que vem depois? Eu diria que a felicidade, eu acho que ela vai tendo camadas. Né? Eu apontaria para o senhor que a solução religiosa do Japão não atende à sua sociedade. Certo. Por que eu digo isso? O número de suicídios, a pressão sobre um jovem, a escalada social, o número de casamentos que não estão acontecendo. As pessoas não têm uma esperança com a vida. Elas têm uma satisfação com o dia de hoje. Mas elas não produzem uma esperança de se envolver num casamento. E tem de não alguma buscar uma carreira como que os seus pais determinam. Alguma organização como a nossa, pensando no Japão? O Japão é uma das nossas grandes prioridades. Está no nosso top de prioridades. A gente está falando aí de 102 milhões de pessoas, 103 milhões de pessoas. Se eu juntar os vários grupos religiosos, que a gente entenda ou não ser cristão evangélico, mas num senso parece ser evangélico, a gente está falando de menos de 2% da população. Quando a gente tem menos de 2% de uma população considerada cristã, a gente diz que esse é um povo não alcançado. Porque aqueles 2% não conseguem fazer a virada. Invisíveis também, né? 2% de 102 milhões espalhados não vão. Então, o Japão é uma das nossas prioridades. A grande questão é como furar a barreira. Furar a barreira. Então, a gente tem algumas ideias, algumas coisas estão acontecendo. E a gente está em franco avanço sobre o Japão. Muito bom ouvir isso, porque... Samir, já me deu a palavra. Fique tranquilo que eu vou ficar caladinho doravante. Mas... às vezes nós ficamos muito impressionados com certas posturas que, não sendo hegemônicas, mas publicadas como hegemônicas, nos influenciam a pensar que o cristianismo, por exemplo, está no mundo em decadência, mas você vê que ele está em efervescência. Vamos separar. Alguns modelos de igreja estão em decadência. Certo. A gente uma coisa é falar de missões, é outra a gente falar de crescimento de igreja, né? Não é o caso aqui, mas a gente confunde as coisas. Avô é pai, filho e neto.
pai converteu, seguiu firme na igreja, o filho vem muito forte, o neto já não tanto. E o bisneto, aquilo para ele é uma coisa normal, obrigação de todo dia. Já vai raliando aquele negócio ali. Nós precisamos entender a diferença. Modelo de igreja, modelo de culto, história de igreja e evangelho. O evangelho está em franca expansão. A gente precisa perceber os movimentos das pessoas buscando Jesus. Certo. A gente precisa começar a aceitar que nós não temos a chave do céu. A gente critica quem diz que tinha e passamos a ter a chave do céu. Tem que ser do nosso jeito, tem que pensar como a gente, tem que fazer o culto como nós. Não, peraí. Tem que ter fé na Bíblia. O senhor é um dos grandes incentivadores da leitura da Bíblia. Tem que ter fé na Bíblia. Tem que se converter a Jesus Cristo. Tem que aceitar o princípio de ser um discípulo de Jesus. Agora, a minha forma de cultuar, aí já é outra conversa. Eu acho que a discussão um pouquinho mais precisa ser separada. Certo. O que não cresce é um modelo histórico que está sofrendo um grande impacto. Mas a fé evangélica, ela cresce, com certeza. Samir, o programa é todo seu agora. Muito obrigado. Então vamos continuar na Ásia. Vamos continuar falando um pouquinho sobre a Ásia. Você falou do movimento nas Filipinas ali, a questão da diáspora das Filipinas, também um movimento missionário na China, também chamado como De Volta para Jerusalém, não olhando só para os outros lugares do mundo, mas para a China e a própria Ásia. Existe um livro na Ásia, teológico, que o nome é Mangas ou Bananas, que a tese é essa questão de uma teologia amarela, não só por fora, mas por dentro também. Uma teologia amarela por dentro, que é uma teologia asiática. E traz aí, então, a importância dos autóctones. Como tem sido o nosso investimento, o nosso olhar para os autóctones, que são aqueles missionários da terra, né? Chamados missionários da terra. Como a junta vê, como a junta olha os autóctones? Samir, a gente olha com olhos emocionados, de braços abertos e prontos para trabalhar nisso. Bom, vamos pensar o seguinte, a ideia do nacional, do obreiro nacional, ela é algo que há mais de 25 anos a gente vem trabalhando na Junta de Missões Mundiais. Ok? Desde o pastor Valdemiro, né? Isso foi plantado lá atrás, essa perspectiva. O pastor João Marcos chega, impulsiona isso. O que a gente tem hoje? Nós não temos apenas aquele nacional que vai receber uma pequena oferta e trabalhar um projeto específico. Nós já chegamos na fase de ter nacionais como nossos missionários. Maravilha. Ok? Isso significa dizer que eu tenho um brasileiro e um nacional páreo a páreo. E a gente se prepara hoje, já estamos nessa fase, em que nacionais já começam a liderar brasileiros no campo. Olha. Ok? É uma mudança completa, né? É uma decisão que você tem que tomar. Nosso negócio é enviar brasileiros ou avançar com o reino. O meu gol é dizer para a denominação que eu tenho... enviamos sei lá quantos missionários, ou que convertidos e igrejas estão sendo plantadas. No final das contas, o que conta? É o evangelho crescendo. E tem quem distribui os talentos, né? Um dia a gente vai encontrar com ele. E essa parábola ela é muito interessante, mas ela tem um ponto que chama muito a minha atenção. Vai ter prestação de conta. E vai ter responsabilização. Se a questão é ir por todo mundo pregar o evangelho, ou indo por todo mundo pregar o evangelho, convertendo pessoas, batizando, a gente precisa ter um aumento e precisa ter resultado. E o resultado vem através do nacional. Para a gente é mais ou menos o seguinte, é como se eu tivesse um brasileiro e 10 nacionais. Hoje já está assim? Já. Hoje a gente está numa proporção de 1 para 5. Certo. Mas a gente entende que a gente precisa ter essa proporção. E não é um brasileiro liderando 10 nacionais, não. Não é disso que eu estou falando. Porque o evangelho é de todos para todos. Ou a gente entende isso, ou a gente vai ficar nessas conversinhas de empolgar púlpito. Brasil, celeiro de missões. Onde tem eco disso na Bíblia? Então, onde que Deus precisou de um celeiro de missões? Não, porque foi a Inglaterra, foi os Estados Unidos, agora é a onda que o Brasil está.
Isso só demonstra a falha da igreja, de se achar dona de um processo que não é dela. No começo da nossa conversa, eu perguntou sobre igrejas, né? Sem a força da África, a gente não expande. Um africano hoje, ele está habilitado aí pelo mundo. A gente tem uma igreja forte já surgindo e ela precisa seguir. Qual que é o nosso papel de igreja madura? Possibilitar a capacitação, suportar a estratégia, investir financeiramente, colocar pessoas chaves no processo, né? Esse pelotão, essa turma da linha de frente, são eles. Como que você vai ganhar um povo não alcançado no interior da África? Brasileiro nenhum tem condições de viver. Agora, um garoto do Chad, ele consegue atravessar as fronteiras e chegar ao interior da África. Eu tiro uma pessoa do Chad e muito mais facilmente ele vai conseguir viver numa Burkina Faso. Vou tirar de Guiné-Bissau e ele vai conseguir viver na Gâmbia, com muito mais facilidade entre o povo. Esse evangelho, que o povo está lá e eu estou aqui, ele funciona numa comunidade evoluída, como Estados Unidos, Brasil, Europa, que o bispo vai lá pregar, o pastor vai pregar no domingo, tem toda uma estrutura religiosa. Mas onde a igreja precisa crescer é no chão da fábrica. Ou nascer, né? Ou nascer é lá junto com o povo. E para viver junto tem que ter as características. Falando sobre esse movimento migratório que é constante no mundo inteiro, a gente, como junta, olha para essas oportunidades de alcançar os povos não alcançados nesses movimentos migratórios, nessas diásporas que têm acontecido? Sim, a gente olha muito. Eu só queria aproveitar aqui para tirar uma ideia, que alguém fala assim, não, é uma oportunidade de evangelização. Eu não consigo ver uma guerra em que a pessoa é deslocada como uma oportunidade para falar de Jesus. Eu acho desumano e anticristão ter essa mentalidade. De onde foi que tiraram que Deus precisava fazer uma guerra, um genocídio, para que alguém convertesse? Aí, desculpa o senhor, que é um teólogo de alto nível, o Samir também, eu sou coroinha perto de vocês, mas... A humildade assim, em público é coisa legal. Mas o sacrifício de Jesus é suficiente. Claro. E a ordem que ele nos deu é suficiente. Ocasionalmente as pessoas estão em trânsito. Então nós vamos nos mover a elas. E se elas não estivessem em trânsito, nós tínhamos que nos mover onde elas estivessem. Então, dito isso, ótimo, eu diria que a gente tem uma grande atenção à questão de migração. Aí o nosso marco, o nosso divisor de água está sendo o seguinte. Você precisa entender que na primeira geração, você precisa falar a língua da primeira geração. Significa o seguinte, eu tenho um grupo migratório de indianos no sul de Londres. Então eu preciso identificar esse grupo, e aí eu vou lá na origem dele, e eu tenho um cristão, eu tenho uma família cristã vocacionada, então eu tenho que pegá-los e trazer para cá, e inserir naquela comunidade, para que diminua o gap. Eu estou atrás de quem? Eu tenho afegãos na Europa, então eu estou trazendo um afegão cristão nosso para trabalhar ali. Eu tenho vietnamitas em Portugal, então vem os vietnamitas que a gente trabalha com eles, já são cristãos, trabalhar, porque a primeira geração é na língua deles, para diminuir o gap. Dois mineiros se encontrando, né? Um olha pro outro e fala assim, oi, você tá aqui? Ah, tô. Você é de onde? Sou Belzonte. Ah, qual bairro? Não acredito. Como é que você tá fazendo com pão de queijo? Rapaz, deu um jeito. Vamos lá em casa? É diferente. Agora, um mineiro encontra com o outro, ele não vai ter essa liberdade. Então é mais ou menos, é uma brincadeira, mas é para dizer o seguinte, quando uma pessoa de um povo migratório encontra um de nós ocidental, ele não se impressiona porque a gente fala a língua dele. Ele olha e pensa assim, o que você vai me dar? Mas se ele encontrar um outro da comunidade dele, ele vai dizer, como que você está se virando aqui? Ai, que bom, encontrei alguém que fala a minha língua. Você pode me dar uma ajuda? Você entendeu a nossa perspectiva do povo? Eu não sei se eu avancei muito na resposta, mas nossa perspectiva do povo migratório é essa.
E aí é um deles com eles. E a gente está na estratégia. E a respeito do preparo, com certeza muitas pessoas que estão conosco aqui podem sentir um chamado para missões. E qual deve ser, como deve ser o preparo para o missionário? Como que se deve pensar essa capacitação, esse preparo para o campo missionário? Sabe, sem fugir da sua pergunta, mas deixa eu contar um negócio integral. Já viu aquele apelo que a gente faz no sermão assim? Venha como você está. Você está na prostituição, venha para Jesus. Você está divorciado, venha para Jesus. Você está doente, venha para Jesus. Você está muito bem, mas não está sentindo um lugar no mundo, venha para Jesus. Venha como você está. E esse convite não é para missões. Esse convite é para aceitar Jesus. Venha do jeito que está. Inclusive você que não é membro da igreja, está assistindo agora, venha para Jesus. Venha como você está. Vem próximo domingo, vem para Itacuruçá, a gente está aqui te esperando. Venha do jeito que você tiver, você vai ser bem recebido. Nós vamos andar com você. Agora, para vir para missões é outra conversa. Você tem que se preparar. Nós não podemos enviar o que não for o nosso melhor para outro povo. Ah, não, Deus pega o pequeno para constranger o grande. Vamos parar com essa coisa. Não é bem, a aplicação não é essa. Deus pega alguém pequeno e põe nele um desejo de melhorar, de aprender idiomas, de aprender uma profissão que lá no campo vai fazer a diferença. Porque enviar missionário sem ser para ter uma intervenção social não tem sentido. Ele tem que ser inserido na sociedade que ele está. Ok? Eu preciso aprender as bases bíblicas. Se eu for trabalhar na Tailândia, são 20 anos de trabalho. Eu tenho que ter uma bagagem, uma formação teológica muito boa e uma predisposição para estudar. A Tailândia é budista. É um dos grupos mais complexos para você fazer para a pessoa ter um entendimento da conversão. Porque a tendência dele é falar que a sua religião é muito boa. O cristianismo é fantástico, é mais uma das religiões. Ok? Agora, como você confronta uma fé? Quais são as rupturas daquele ensinamento errado que a pessoa tem? Isso requer preparo, requer estudo. Tem algo básico, a aculturação. Tem a batalha espiritual que não tem nada a ver com aquele livro Esse Mundo Tenebroso. Ok? Algumas semanas atrás, a gente recebeu um casal querendo ir para o Japão. Um casal lindo, maravilhoso. Por eles iriam amanhã para o Japão. Só que, não, temos que nos preparar. Tem que ter conhecimento. Tem que preparar a família para esse processo. Ok? E outra, Samir, eu diria que a preparação é contínua. Porque o missionário ele vai mudando de fase. Você entra pelotão de frente. Você vai amadurecendo, você vai virando comandante de um outro grupo. À medida que você vai chegando a uma certa idade, você vai para a posição ou de conselheiro, ou de estrategista, ou de mentor específico de líderes. Então, a carreira missionária é que às vezes a gente acha que é tudo igual, mas não. De um jovem que entrou até o amadurecimento da carreira, tem muitas portas e possibilidades. E o preparo ele tem que ser contínuo para cobrir essa faixa. Nesta área da pessoa do missionário, vamos colocar o foco nessa palavra, o missionário, a missionária. Qual é o lugar do missionário profissional e do profissional missionário? Como é que está esse movimento no mundo e através da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira? A chegada, o entendimento do papel desse missionário que é profissional, ele é fundamental. Até para a primeira ação. Por exemplo, é mais fácil ir a Dubai hoje para trabalhar numa grande empresa e dali partir para os Emirados Árabes como um todo, o Oriente Médio, como um profissional. Né? Muito interessante. Anos atrás eu estava na Botsuana e um brasileiro ficou sabendo que eu estava na Botsuana, nosso colega ia fazer um churrasco e falou, posso ir? Atravessou umas cidades lá e chegou aquele brasileiro para fazer um churrasco com a gente lá em Botsuana.
E na conversa ele começou a me contar, um carioca aqui de Niterói, que saiu para o mundo para ser engenheiro administrador de grandes obras de uma empresa europeia. E aí, durante a conversa, ele falou assim comigo, olha, eu estava lá na Arábia Saudita, assumi uma obra, e eu fui encontrar o presidente da empresa da Arábia Saudita. E aí a conversa vai, a conversa vem, eu falei meu nome para ele, ele tinha falado, eu voltei depois no assunto, falei, eu gosto muito do seu nome, é um personagem bíblico que eu amo. E dá-lhe Bíblia. O presidente, por outro lado, não fez de rogado. Começa a falar de islamismo. E 6 meses de obra naquele país, os dois se encontraram várias vezes, discutiram a religião, trocaram ideias, almoçaram, jantaram, as famílias se encontraram. Desde esse tempo, né, isso foi muito claro para mim, porque raramente eu consigo encontrar um missionário que fala assim, falei abertamente de Jesus para alguém, porque a posição dele precisa ser preservada. Mas aquela pessoa estava ali, ele era presidente de uma empresa, o outro era um prestador de serviço, acabou, a conversa foi. Agora imagina uma multidão de brasileiros indo ser professor universitário, indo serem engenheiros, membros de corpo diplomático, motoristas de Uber, empregadas domésticas, pedreiros, todas as profissões. Viver ali é fundamental. É necessário. Sem essas pessoas, a obra não vai. Eu estou muito tomado de um tema que é a expansão do evangelho através do anônimo. Uhum. A gente tem essa ideia que Paulo é o cara, Pedro é o cara. Os 12 são... Gente, Deus escolheu aqueles 12, acabou. Lá no céu, se alguém quiser saber, pode perguntar. Eu acho que tem pergunta mais importante para fazer quando chegar lá. Vai de cada um. Aí eu só quero lembrar que a carta aos Hebreus é de autor anônimo, né? O evangelho, ele expande pelo anônimo. Essa explosão da igreja no Brasil não são dos grandes pregadores. É do anônimo. É da empregada doméstica. É do engenheiro. É do padeiro. É da professora. É da turma na escola que fala de Jesus. Quer ver um cara parar de falar de Jesus? Ele virar pastor. Ele só sabe pregar sobre Jesus. Mas falar de Jesus no pessoal, ele não está falando mais. E lá na universidade, a semana inteira. Pô, eu fiz faculdade, amava os nossos clubes bíblicos. Eu fiz o 1º e 2º grau, eu era líder do grupo bíblico, sabe? Punha a cara para bater, estava ali. Esse é anônimo, pastor. A gente a Junta precisa. Tem algum projeto específico para trazer esse anônimo para Sim, o envolvimento? A gente tem as portas de entrada do Voluntários Sem Fronteiras. São viagens de curto prazo, que é esse gostinho de ir lá e vivenciar. Tem um voluntário individual, que é a pessoa que pode ir para ficar de 6 meses a 1 ano. Ok? Nós temos um missionário de tempo determinado, alguém que vai para 1 ano ou 2 anos. São grandes possibilidades. E hoje a gente já tem um time bem interessante de professores universitários, administradores, profissionais de várias posições que a gente tem acompanhado no campo. E a explosão agora é essa. Ontem eu estava tratando de um país de campo fechado entre os muçulmanos, entre um povo islâmico, ok? De maioria muçulmana. E o missionário que vai para lá vai ser professor universitário. Ok? Tem salário, tem coordenação, tem tudo lá. E é o jeito de entrar. Agora, se eu for pegar essa pessoa e pará-la para ela se tornar um de nós, pastores, não vai funcionar o negócio. E aí, voltando à sua pergunta de preparo, esse preparo ele tem que ser contínuo. Sou eu que tenho que me virar de dando as competências dessa pessoa. Ela tem que ter o básico. Aí, a partir de agora, a gente tem um contínuo com ela para que ela cresça. Mas é ela quem vai entrar lá. Eu tenho títulos, o senhor tem títulos, mas a gente não consegue entrar num negócio desse pela nossa visibilidade. Né? Eu fico muito, Samir, muito animado mesmo, ouvindo, e com muitos pensamentos efervescendo, né? Tornando aquela palavra antiga, né? Aquela expressão antiga, o campo é o mundo, né? Como é que vocês conseguem, diante de tantas possibilidades e tantas necessidades, estabelecer as prioridades? É uma ótima pergunta.
A gente diz o seguinte, a gente tem um diretor, o pastor João Marcos, responde à Convenção Batista Brasileira, e a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, ela não tem um fim em si mesma. Ela é uma extensão da igreja. Mas, por outro lado, a gente tem a responsabilidade de fazer um equilíbrio, de chamar vocês, igreja, para os grandes desafios do mundo e, ao mesmo tempo, servi-los. Ok? E aí nós precisamos entender o seguinte, nós não somos os únicos, nós não somos os únicos, não somos os melhores e nem somos os maiores. Se alguém pergunta qual é a maior agência missionária latino-americana, a Junta de Missões Mundiais vai aparecer. Porque a gente está falando aí de cerca de 2.000 pessoas, entre brasileiros e estrangeiros envolvidos. E 100 e tantos anos de trabalho. E 118 anos. Mas eu digo com muita sinceridade, eu gostaria de ser a menor. Já pensou se nós fôssemos a menor? Se todas as outras tivessem maiores. Maravilhoso, né? É fantástico. Então, a gente precisa entender o seguinte, que existem outras missões. A nossa questão é o que nos cabe. Hoje, o nosso entendimento é que o que nos cabe, em especial, são os povos não alcançados e os mais pobres da terra. A gente tem esse olhar. Aqueles lugares onde é proibido pregar o evangelho, aqueles que não ouviram falar do evangelho, e esse equilíbrio entre os mais pobres da terra. Agora, vamos pensar o seguinte. Quem é um povo não alcançado? Obviamente, a gente vai falar de China, de Índia, nós vamos falar de Uttar Pradesh, na Índia. Mas do francês, do inglês. Mas tem o francês. E eu diria para o senhor, aqui no Rio de Janeiro, nós temos não alcançados. O não alcançado é o meu vizinho que não conhece a Jesus. O não alcançado é essa pessoa que ainda não entregou o coração dela a Jesus num grande centro. A questão é o equilíbrio. As possibilidades do meu vizinho ouvir falar de Jesus são ainda muito maiores do que uma pessoa morando no Uttar Pradesh, na Índia, um único estado que tem 203 milhões de habitantes. Um dos lugares que mais perseguem cristãos no mundo. Okay? Então, se a gente conseguir esse equilíbrio, a gente vai fazer a diferença. Então, hoje o trabalho da Junta de Missões Mundiais é entender o que cabe a ela. Se você chega para mim hoje... Porque não cabe tudo. Não cabe, senão não vai ter resultado. Sonhei essa madrugada com a bandeira de Madagascar na cruz de Cristo pegando fogo. Deus me mandou para Madagascar. Boa viagem. Eu vou ouvir e vou dizer, eu tenho certeza que você teve a sua experiência com Deus. Parabéns. Agora eu tenho que ter certeza para onde ele está mandando a Junta de Missões Mundiais. Se não é para Madagascar, não está nos nossos alvos. A gente tem um trabalho interessante, se um dia vocês quiserem conhecer. Hoje a Junta de Missões Mundiais está funcionando assim. Ela tem grandes grupos de afinidades no mundo que ela dá atenção. Um deles são as cidades estratégicas. A gente estabeleceu 50 cidades estratégicas. No mundo? No mundo. Porque o nosso entendimento é que na cidade estratégica você tem um povo não alcançado, membros de povos não alcançados, membros de povos fechados ao evangelho. Você tem a infância, que é uma questão que perpassa a humanidade. O maior número de pessoas não alcançadas pertencem à geração Z, a alfa que está chegando agora. Okay? Aí quando a gente lista as cidades e cria as metodologias para estabelecer as cidades, um dia a gente pode falar disso, aparece lá, vai aparecer Inglaterra. Porque a Inglaterra tem refugiados, povos não alcançados, membros de povos fechados para o evangelho. Pobres. Então é loucura. Aí você tem que pensar assim, a partir da Inglaterra, um gol pode acontecer... desculpa a expressão, né? Eu posso... um gol é um alvo, né? Mas alguém da Eritreia pode ser ganho, preparado, capacitado e voltar para a Eritreia. Isso aí. Entendeu? Então, é o evangelho de todos para todos, em todos os lugares. Amém. Eu queria continuar conversando vamos aqui. Continuar em outro. Isso eu aí, queria ouvir outro algumas momento. coisas ainda. Muito. Eu queria ouvir um pouco mais sobre secularização. Eu queria ouvir mais sobre os profissionais. Como é que a pessoa tem uma profissão, mas também tem uma paixão missionária. Já temos aí um próximo episódio já. Vamos pensar aí. Vamos pensar nisso. Porque aí nós vamos falar com muita gente que possa, então, ressignificar as suas vidas como cristãos
Porque há muitos cristãos para quem a vida não tem um sentido, e o único sentido de uma vida é uma vida missionária. Pastor Alexandre, e aquelas pessoas que estão conosco aqui e que gostariam de tirar alguma dúvida com o irmão também sobre a junta, como que podem chegar, o site, e-mail, Instagram, como que podem fazer para continuar essa conversa? A equipe técnica vai colocar aqui os nossos endereços, ó, dá uma olhada aqui, Isso aí, entra vamos lá, beleza? Vai dar para ver aí, tá aparecendo. Entre em contato, conversa, a gente está sempre aberto, por Zoom, online ou pessoalmente, a gente vai procurar atender. Eu também gostaria de falar de muitas coisas. Por exemplo, a gente precisa do professor universitário. Eu preciso desse professor universitário cristão, capaz de ver lá na universidade aquele jovem que é vocacionado e interromper o caminho errado dele, largar a universidade ou se meter a desenvolver um profissionalismo na fé. Eu precisava tirá-lo. Eu queria falar dos pastores como vocês, que lideram grandes igrejas, de começar a gente falar de cristãos que se juntam em grupos e migram para a Itália, ou para a Itália, ou para a Inglaterra, para a França, ou para a América Latina. Já pensou a diferença de 50 famílias chegando num lugar? Vai dar um trabalhão. Vai dar um trabalhão. Vai dar um resultadão. Mas é indo, né? É o tal do indo. Quem sabe a gente desloca. A gente precisava rever. Aproveitando o espaço, é dizer o seguinte, é pensar mais para fora e menos para dentro. Eu acho que esse é o X da questão. Que pensar para dentro é um vício saboroso, né? Mas é vício, né? Como diz na minha terra, lá em Minas Gerais, é bom demais, né? É bom demais. Mas só que o conforto é bom demais. Só que não leva nada, né? Não. Tá em confronto com o Criador. O Criador não pensou, ele pensou para fora. Né? O ato de vir ao nosso encontro. A própria criação é para fora, né? É isso aí. Sem falar. Pastor Alexandre, obrigado. Que alegria ter um irmão conosco. Eu achei que estávamos começando agora. Já estamos acabando? Bom. Tem um tempo, né? Temos o nosso diretor aqui também, olhando para o relógio, olhando para a gente. Uma alegria, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, pastor Alexandre. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo, se Deus quiser.